Com os Calema. Calema, aliás, também tem uma história aí com o Armindo Laureano. Foi uma das pessoas que esteve a entrevistar para o lançamento numa entrevista online, né, que serviu para o novo disco, salvo erro. Bom dia, Armindo. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Estamos para uma das duas sintonias, a primeira edição do quarto mês do ano, no mês de abril. É verdade, foi uma entrevista feita para uma apresentação numa plataforma ligada à Unitel, e foi feita aqui em Portugal. Então, sendo a Unitel, a empresa contratada, decidiu chamar-me para fazer a entrevista, né, aos Calema. E foi interessante porque, sendo eles de Santo Tomé e a própria trajetória, entramos numa entrevista falando um bocado da história destes jovens 12 irmãos de origens muito humildes e tudo quanto passaram, e hoje têm conhecido sucesso. Agora têm estado cá por Portugal porque neste mês de abril fazem um espetáculo aqui no campo pequeno para a publicidade, e eles têm estado aqui também a fazer muitas entrevistas em revistas e a preparar este trabalho. Este espetáculo no campo pequeno. Olha, mudaste aqui o coisa, vamos lá, o banner, vou considerar assim, no Facebook. Sim. Mudaste aqui o banner. Sim, mas é interessante. Aquilo vai. Agora falta colocar ali a tua fotografia. Estamos a procurar uma boa por nível de espaço, ter e nome. É sempre dar, inovar o mundo em duas sintonias, e é também uma forma digamos assim, presentear, mas aquelas pessoas que já há um ano nos têm acompanhado, pessoas que neste momento estão do outro lado, umas a irem para o serviço, outras em casa, e é surpreendente. Vamos falando com pessoas mesmo aqui, têm encontrado em Portugal, e dizem: não, eu costumo ouvir, tu e o João Pinto já fazem parte da nossa rotina diária. Então traz outra responsabilidade este trabalho que temos estado aqui a fazer. As pessoas percebem daquilo que temos estado aqui a fazer, esta sintonia que dois jornalistas, tu e eu, fazem também nestas duas sintonias, né? A Vivências Press News e a MFM. E aqui um trabalho importante, porque é um trabalho feito por dois profissionais angolanos, e que de forma isenta, objetiva, imparcial, com rigor, com dedicação, há um ano tem estado a fazer este trabalho. E se continuamos é porque as pessoas gostam, as pessoas respeitam, as pessoas valorizam o nosso trabalho, e nós retribuímos com tudo que temos estado aqui a apresentar. É verdade. A esse propósito, há dias encontrei uma senhora aqui nas ruas de Luanda, aqui próximo ao serviço, e ela perguntava: o senhor aqui é o João Pinto? Só sim, senhor. Olha, eu tenho a sintonia no meu carro em Lisboa. Eu não sabia. É possível. Depois encontrei aqui um outro colega que também sintoniza via internet e liga lá na viatura e fica a ouvir. Olha, eu de manhã, quando saio para trabalhar, estou convosco, mas em Lisboa. Ainda bem que assim é. Olha, mas devo-te dizer, fazem isso, e tens, de certa forma, neste momento está ligado ao Armindo Alcarva, mas já está em Almaty, no Cazaquistão, em Almaty. Ele está com mais 5 horas do que nós. A hora em Lisboa e Luanda é a mesma agora, no horário de verão. Ele está com mais 5 horas do que nós. O Armindo Alcarva está a acompanhar-nos em Almaty, no Cazaquistão. Veja, temos algumas pessoas nos Estados Unidos que estão com menos horas do que nós. Vê agora, nós ainda estamos às 6h30, pouco, mas eles estão com menos 5 também horas que nós, mas estão aqui a acompanhar. E aqui também em Portugal e outros países da Europa, neste momento há duas pessoas que estão na Áustria e estão aqui conectadas, e fazem porque elas dizem que isto, de certa forma, aquilo que nós abordamos, permite-lhes ficarem a par daquilo que vai acontecendo, não só no nosso país, mas aquilo que é muito ligado a Angola. É esta preocupação, e eu digo também, as pessoas, quanto mais sintonizarem a MFM, a 91.7, quem está aí, e também entrarem para a nossa plataforma, para a Vivências Press News, podem entrar, e tudo aquilo que abordamos são notícias que temos estado aqui a passar, e é importante, e eles vão entrando, vão vendo. Olha, eu fico feliz, por exemplo, o trabalho que tenho estado a fazer nos Açores, a comunidade angolana. Hoje tem a Vivências Press News e tem a MFM, que tem um aplicativo, como órgãos de comunicação preferencial. É desta forma que eles vão sabendo
vão andando a par daquilo que vai acontecendo no nosso país, aquilo que diz respeito a Angola e os angolanos. Muito bem. A questão ligada ainda à economia, aos dinheiros, a petrolíferas, está longe de terminar. Agora, essa questão da Galp, o que é que se passa a esse conflito, então, que um conflito que não é de hoje, não é? Portanto, algum motivo que envolve a Galp, o nome da empresária Isabel dos Santos e a Sonangol? É um diferendo que já se arrasta há mais de 10 anos. A notícia, nós tomamos uma notícia dos preços neste final de semana, as pessoas podem depois acompanhar isso também na Vivência Express News, e está que a Galp motiva novo conflito entre entre Sonangol e Isabel dos Santos. Isto é uma coisa que já acontece, é um diferente que já se arrasta há mais de 10 anos, e o que é que acontece? Há uma segunda tentativa de Isabel dos Santos proceder à devolução do investimento feito pela Sonangol para assegurar a sua participação indireta na Galp através da Amorim Energia. E esta segunda tentativa acaba de ser novamente chumbada pela administração da Sonangol, que é presidida por Carlos Saturnino, que conhecemos qual é a relação que há agora entre a nova direção da Sonangol, dirigida por Carlos Saturnino, e Isabel dos Santos. Olhando aqui para a história, é que há 12 anos, pela mão do pai, na altura presidente, José Eduardo Santos, Isabel dos Santos, através da Exxon Energia, recebeu da Sonangol, na altura liderada por Manuel Vicente, que depois chegou a ser vice-presidente de Angola. Isabel dos Santos recebeu o apoio financeiro para comprar 40% da Esperança Holding. Esta Esperança Holding é detida em 60% pela Sonangol e em 40% por Isabel dos Santos. E esta mesma empresa, esta holding, ficou com 45% da Amorim Energia. Os restantes 55% da Amorim Energia são do grupo Amorim. E esta Esperança tem cerca de 33,34% da Galp. Quer dizer, houve dinheiro público de uma empresa pública que naquela altura, a Sonangol, dirigida por Manuel Vicente, pegou e entregou a Isabel dos Santos para comprar 40% desta holding que eles criaram. A Sonangol ficou com 60% e foi dado dinheiro a Isabel dos Santos para ficar com 40% deste dinheiro. E eles depois pegaram nisso e compraram 45% da Amorim Energia, e que nessa participação deram entrada em 33,34% da Galp. Agora, sem nunca se ter lembrado de honrar aquele compromisso, mesmo depois de ter passado a liderar a Sonangol, a empresária Isabel dos Santos tentou no ano passado reembolsar a Sonangol do investimento feito na Esperança e na Amorim Energia. Mas o que o Expresso conseguiu constatar é que a participação, apesar da participação de Isabel Santos ter sido adquirida em dólares, ela pretendeu liquidar o dinheiro desembolsado pela Sonangol em kwanzas. E isto é que resultou no chumbo da atual direção da Sonangol. Eles dizem que esta pretensão da empresária angolana é considerada uma fraude. Porquê? Porque se ela recebeu em dólares para fazer aquele investimento, foi-lhe dado dinheiro assim, não sei quais foram os critérios utilizados para alguém receber dinheiro, porque aquilo é dinheiro público, foi dado para investir naquele negócio, não sabe quais foram os critérios, recebeu em dólares, e agora que é chamada a fazer o reembolso daquele dinheiro, ela quer pagar em kwanzas. O que é que acontece? O ano passado ela quis pagar em kwanzas aquilo que 2006 adquiriu em dólares, e este é o grande diferente que a Sonangol não quer. A Sonangol diz não, você recebeu em dólares e tem de pagar em dólares, não pode estar aqui a querer pagar em kwanzas. Então, são estas situações. Já também se tinha dito que a Sonangol diz que não recebeu a parte do dinheiro, os dividendos que tinha desse investimento da sua posição indireta na Galp, mas Isabel dos Santos depois desmentiu, dizendo que a petrolífera recebeu os dividendos e pagou os impostos na Holanda. Então é este diferente que vai agora também acontecendo, além deste caso. Agora tem mais esse que a Sonangol não aceita, porque diz que em 2017 ela quis pagar em kwanzas aquilo que adquiriu em 2006 com certa facilidade em dólares. É mais um conflito nesse sentido. Um conflito, Armindo, que de alguma forma vai levar a que as investigações continuem, aliás, que se apetreche a PGR para continuar a ver, para ver onde é que está a verdade, com tantas denúncias que existem da utilização do dinheiro público
para investimentos privados. Há assuntos esses que hoje em dia aqui no país têm sido sucessivamente discutidos, analisados, avaliados, e para se chegar a uma conclusão de facto onde é que se vai, para onde é que vão essas pessoas, se vai haver algum reembolso ou não, justamente por causa da questão da indemnização que se fala agora, portanto, que poderá ser a saída do irmão, no caso de Zeno dos Santos. Pois, o que acontece aqui é que a PGR parece ter, durante muito tempo ficou numa certa inércia, não é? E agora parece que quer entrar, assim, entre parênteses, a matar e a querer fazer as coisas. Começou a dar tiros no escuro e houve aquela situação da não notificação, ou o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas como arguido num processo de 50 mil milhões de dólares, e a omissão de outras figuras, depois no caso, outras figuras nesse processo, que depois por pressão das redes sociais e da comunicação social, o próprio responsável acabou por depois dizer o nome dessas figuras. No caso dos 500 milhões do caso BNA ligado a Walter Filipe, primeiro foi anunciado Walter Filipe, depois é que então se veio a saber e se veio a falar de Zeno dos Santos. E agora, nessa situação da Sonangol, a PGR disse que não tem meios, não tem condições perante uma denúncia pública, que foi feita numa conferência de imprensa pelo PCA da Sonangol, né? O Carlos Saturnino fez isso. E diz que não há condições para fazer isso, mas parece que se quer apanhar nesses dois casos que eu aqui mencionei, e que se fala, por exemplo, no caso de 20, quando a Secretária de Estado do Tesouro fala de qualquer coisa, que 25% das dívidas públicas são fraudulentas, e eles dizem que vão investigar esse caso. Parece que para a Justiça, parece que aqui tem dois pesos e duas medidas. Tem meios para investigar uns casos e parece que já não tem meios para investigar outros. Agora, voltando a esta questão, é também notícia porque diz que, e tem sido também notícia de destaque na nossa plataforma, é que a indemnização pode ser a saída para Zeno dos Santos, porque em causa estão os crimes de burla e peculato relacionados com o desvio de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola. O que diz aqui a notícia também retomada do Expresso é que diz que eram só ameaças, mas a partir da semana passada, depois de José Filomeno dos Santos Zeno, filho de José Eduardo Santos, ter sido formalmente constituído arguido, um verdadeiro terremoto, diz aqui a notícia, parece ter abatido sobre o clã dos Santos. É que mesmo depois da agência britânica anti-fraude envolvida nesta investigação do desvio dos 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola, que foram parar ao Banco Credit Suisse em Londres, ter já garantido a devolução deste montante às autoridades de Luanda, embora o Banco Nacional parece ainda não ter confirmado a recepção deste dinheiro, mas Londres diz que já garante o envio deste dinheiro. Agora não sabe se o dinheiro já chegou, já foi enviado, não está nisso que o Banco Nacional depois tem que confirmar. Mas a Justiça angolana parece estar aqui perante um caso inédito, porque a constituir-se arguido pela primeira vez na história o filho de um antigo chefe de Estado. E o que se diz é que, se o abrigo da Constituição de 2010, o antigo presidente, nesse caso Eduardo Santos, está imune a qualquer procedimento criminal contra ele durante os próximos 5 anos, o mesmo já não acontece com o filho, José Filomeno dos Santos. É que o retorno de dinheiro às contas do BNA começa por ser encarado como uma janela aberta. Disse aqui que o retorno deste dinheiro de Londres para o BNA começa a ser encarado como uma janela aberta para ser encontrada uma saída extrajudicial para este caso. O que é que se diz aqui? Porque o subprocurador da República, Luís Beza Zanga, disse que naquela conferência de imprensa, disse que esse assunto vai ser levado até as últimas consequências, porque estão aqui crimes de burla e peculato. E ele próprio afastou qualquer hipótese desses ilícitos virem a ser contemplados pela lei da amnistia que foi aprovada por José Eduardo Santos. Agora, o que se fala aqui, a notícia fala, é que, ao enverdarem por uma solução negocial, as autoridades angolanas não irão abrir mão de um pedido de indemnização por parte dos autores desta fraude, que terá sido calcionada por uma assinatura de José Eduardo Santos, conforme andou nas redes sociais. É que se diz que Walter Filipe, antigo governador do BNA, que agora se sente abandonado por todos quantos beneficiaram dos seus favores, é apontado como uma peça-chave deste processo. E também se diz aqui que, alegadamente, ele estará por trás da divulgação deste documento que andou nas redes sociais, que implica diretamente o antigo presidente de Angola, José Eduardo
dos Santos. E diz ainda mais, diz, segundo a fonte do Expresso, diz que Walter Filipe garante estar na posse de documentos que comprovam o alegado envolvimento tanto de José Filomeno dos Santos como do sócio dele, Jorge Pontes, e demais implicados que também foram constituídos arguidos. E fala da burla de uma empresa Mais Financial Service, que é uma firma fantasma com ligações a Zeno dos Santos. E, João Pinto, isto leva, aqui o que eles dizem, isto tem criado uma situação não muito confortável para o antigo presidente Eduardo Santos, que dizem mesmo que ele já terá declarado no ciclo próximo do partido o facto do seu filho estar a ser investigado, este próprio desabafo. Então, terá feito contactos nesse sentido e dizer, já que o dinheiro será devolvido para Angola, nós podemos negociar aqui uma indemnização e fazer uma saída mais feliz para esse caso, para impedir então que neste caso o seu filho possa ser julgado. Diz-se mesmo aqui que ele acabou mesmo por adiar uma deslocação à Espanha, para Barcelona, para um tratamento, por causa desta situação que tem sido embaraçosa para a própria família. Então, há aqui várias situações que se colocam um bocado naquela senda daquilo que as nossas velhas diziam, João Pinto, cada mãe lambe o filho dele, né? E é o caso também de um pai, aqui neste caso, o que diz aqui na notícia, pretender usar toda a sua influência para, entre aspas, safar o seu filho dessa situação. Uma vez que o dinheiro não foi utilizado, volta para o país, então o que se pretende é, vamos aqui negociar uma indemnização ao Estado, porque o Estado angolano, o governo angolano liderado por João Lourenço, não vai querer abdicar o que se diz aqui de uma indemnização. O Estado foi lesado com tudo isso, o dinheiro volta, mas eles que paguem uma indemnização. O que se fala aqui é de uma saída, de um acordo extrajudicial para essa situação. Pois bem, pronto, são essas situações e, portanto, o Jornal Expresso tem estado a acompanhar com muito interesse todo esse processo que tem estado aqui a desenvolver, principalmente por causa destas situações ligadas aos dinheiros. Dinheiros esses que também passam por Paris, a Oi e a Sonangol, agora juntas por causa dos dividendos. Pois, juntas por causa dos dividendos e, João Pinto, a situação, o que se fala aqui a boca pequena, a nível da imprensa, é que Walter Filipe, no caso do BNA, voltando aqui rapidinho, o que se fala é que Walter Filipe provavelmente será o bode expiatório dessa situação dos 500 milhões. E como não quer cair sozinho, terá por trás da divulgação de certos documentos, porque quem tem, entre aspas, as costas largas, como o caso de Zeno dos Santos, sendo filho de quem é, provavelmente o pai e aquilo que é perfeitamente entendível que qualquer pai faria era proteger ou safar os filhos nessas situações, porque isso acontece sempre. Já reparou como é a postura, por exemplo, das mães, quando o filho é sempre culpado, mas todos os filhos são inocentes, até mesmo os filhos que morrem durante a coisa, que fazem qualquer situação, para eles são sempre inocentes, então tentam safar, e ele já prevê que está a ser abandonado pelos demais, então está a fazer essa situação. Agora, indo para essa coisa da Oi, esta situação da Oi é capa do Jornal Público hoje também. Eles falam de várias situações ligadas a Isabel dos Santos a isso. Nós já, ao longo dos tempos, João Pinto, neste nosso espaço, temos estado a falar dessa situação que envolve a Oi e a Sonangol, porque a Sonangol tem a Unitel, melhor dizer, desculpe. A Unitel tem 4 acionistas e cada um deles tem 25%. Isabel dos Santos, que embora seja o nome sonante da Unitel e passa-se a ideia muitas vezes de que é a única, que é a senhora e dona daquilo tudo, não. Ela tem 25% da Unitel. A Unitel tem acionistas que cada um tem 25%. E é um diferendo muito grande que envolve esta operadora brasileira Oi contra a gestão da Unitel. Uma história que nós já tínhamos falado
da Portugal Telecom, que depois a Unitel diz que não respeitou o direito de preferência e passou aquilo para a Oi, e então isto foi levado para o tribunal. Está em Paris, uma situação ligada a Angola, onde decorre esta audiência do Tribunal Arbitral que analisa a queixa apresentada pela operadora brasileira Oi contra a gestão de Isabel dos Santos na Unitel. E não vêm boas notícias. É que os brasileiros que ficaram com a participação da Portugal Telecom na Unitel dizem que são lesados no seu direito. E então eles exigem agora não apenas o repatriamento dos dividendos, mas também uma multimilionária indemnização que no conjunto poderá ascender aos 2 mil milhões de dólares. É que a Oi detém 25% da Sonangol, da Unitel, desculpa, pois a Sonangol entra mais tarde, detém 25% da Unitel, já fez, entretanto, saber que não vai abrir mão da sua participação na Unitel. E a confirmar-se, na prática, é uma mudança de posição, já que esta brasileira Oi, no passado, tinha colocado à venda a sua participação na Unitel, e isto que a Unitel considerou uma verdadeira violação. É que os dividendos reclamados pela Oi e não pagos pela Unitel ascendem aos 750 milhões de dólares, isso dito a 28 de fevereiro, uma fonte oficial desta operadora brasileira. E eles agora pedem, juntando mais valores, querem chegar a uma multa multimilionária dos tais 2 mil milhões de dólares. Mas aqui, qual é o centro agora da questão? É que estes brasileiros podem não ser os únicos a provocar dor de cabeça a Isabel dos Santos. É que a Sonangol, principal motor de arranque do negócio, alavancado começou com a MLS Telecom, o seu serviço de comunicação, detentora também, a Sonangol tem 25% através dessa empresa, da Unitel, alega igualmente não ter recebido os dividendos que tem direito da Sonangol, da Unitel. Quer dizer, se antes a questão era só da Oi a reclamar, agora neste tribunal aparece também a Sonangol a reclamar dos seus dividendos, dos 25% que tem enquanto participação na Unitel. Então, há um outro ponto de controvérsia que deverá aquecer a próxima Assembleia Geral da Unitel. Vai se prender mesmo com a transferência, sem conhecimento dos demais acionistas, dizem ele, de recursos financeiros da Unitel para pagar parte da participação do BPI no BFA, sobre essa estratégia toda. Então, o que é que acontece? Neste momento, o quadro mudou. É a Oi e a Sonangol, de um lado, a representarem 50% da Unitel contra Isabel dos Santos, que detém 25% da Unitel. E agora, João Pinto pode me perguntar, e os ouvintes, qual é o equilíbrio que será feito na balança? Quem pode equilibrar esta situação que antes era de Isabel dos Santos, que tinha 25%, contra a Oi, que tinha 25%, que agora a Sonangol parece se aliar também a Oi nesta reclamação, também a Sonangol tem 25%, são 50% contra 25%, 50%, que são os 25% da Sonangol, 25% da Oi, contra os 25% de Isabel dos Santos na Unitel. Quem pode fazer esse equilíbrio na balança? Uma figura que detém o nome de Leopoldino Fragoso dos Santos, Leopoldino Fragoso do Nascimento, melhor dizendo, General Dino, que é uma pessoa que detém 25% da Unitel, e foi homem de confiança, e ainda é, de José Eduardo dos Santos, e que é também sócio de Isabel dos Santos em vários negócios. Ele pode fazer esse equilíbrio na balança. Então, a próxima Assembleia Geral da Unitel vai ser uma Assembleia quente, fogo, porque de um lado está a brasileira Oi e a Sonangol, e do outro lado vai estar Isabel dos Santos e Leopoldino Fragoso do Nascimento. Então, é mais um caso que está a decorrer aqui em Paris e que envolve valores, multas e outras situações todas. Vamos aguardar então o desfecho destas situações, exatamente porque, afinal de contas, é o que ocorre. Agora estava mesmo a consultar o público e é matéria muito extensa relativamente a este processo que se está a desenvolver. Estamos com poucos minutos, 5, aqui vamos dedicar esses últimos minutos portanto, a esta figura, uma figura que deixou ontem o mundo dos vivos, dia 1 de abril, todos pensavam que fosse mentira, por ser também Páscoa da ressurreição, mas infelizmente deixou mesmo esta vida. Quer eu, quer tu, Armindo, qualquer um de nós tem boas recordações, principalmente nessa nossa vida como jornalista, boas recordações com Almerindo Jacajamba, não só em entrevistas, mas em debates e noutros momentos mais singulares, em que aquela figura
trazia para o refresco da amizade. E com as reações que se podem contar hoje de todo o país, não sei, e do estrangeiro, nota-se que era, de facto, para além de tudo que fez por Angola, sendo ator, político, historiador, filósofo, embaixador, reuniam, assim, grandes amizades, né? Nota-se isso. Era uma figura de grande consenso e que era uma figura de uma dimensão nacional. Jacques Jamba, apesar de ser um homem do Partido UNITA, ultrapassava isso. Ele, quando se ouvia, quando tinha dedicação, mesmo fazendo abordagem, um homem sempre muito ponderado, era uma figura que tinha esta dimensão, era respeitado por todos, dentro e fora até do seu partido. Então, além desta dimensão nacional, tinha uma dimensão cultural, intelectual e até espiritual muito forte. E eu, quando tomei a informação da morte de Jacques Jamba, queria saber, porque depois da entrevista que fizemos em 2013, que resultou no livro Um Ano de Vivências, o primeiro livro, foi dali que estabelecemos uma relação que se estendeu até por irmão, o Sousa Jamba, que vive nos Estados Unidos, e a irmã Natália Jamba, que hoje é vice-cônsul aqui em Lisboa. Então, por causa dele e dessa entrevista, fui conhecendo outros elementos da família. E é esta dimensão, esta particularidade dos encontros que íamos tendo, porque havia coisas que ele falava. Lembro que a última vez que estivemos juntos aí em Luanda, o trabalho que eu estava a fazer para o livro do Tomás Gavino, Autores e Escritores de Angola, 1642-2015. E quando eu o abordei, porque estava à procura de trabalhos dele para incluir no livro, e ele surpreendeu-me dizendo não, que eu não tenho ainda livros publicados. Tenho artigos em revistas científicas, mas não tenho. Mas estou a preparar quando tiver tempo. Agora tenho as minhas ocupações, mas quando tiver tempo colocarei. Então, e depois disso, ele falava-se quando estivéssemos juntos, havia sempre aquela coisa que ele dizia: Laureano, o pessoal está sempre, fala comigo da minha dimensão política, dimensão como político, como historiador, mas poucos tocam na questão da filosofia, porque ele formou-se em filosofia aqui na Faculdade de Letras da Universidade Clássica aqui de Lisboa, deu aulas aqui em instituições, no Colégio em Oeiras e também em Seixal, aqui em Portugal. Eles poucos falam desta minha dimensão filosófica, né? E quando estivéssemos juntos, fazíamos sempre esta verdadeira ligação à filosofia, viajávamos um bocado para a Grécia Antiga e fazíamos toda essa abordagem. Então era essa dimensão, um homem que conseguia estar nos vários espaços, esta capacidade, esta mundividência, essa visão do mundo e esta mundivivência que ele tinha, esta vivência do mundo. Era verdadeiramente impressionante. Jacques Jamba, um homem que nos deixa de forma prematura aos 69 anos, tinha ainda muito para dar e muito para viver. E então ficam aqui esse registro. Eu não termino sem uma que ele, da última vez que estivemos juntos, que ele deixou, filosofando, e que me deixou assim à toa, porque captei e ainda publiquei na minha página Salamé no Car, e disse porque era de Platão, porque nós falávamos muitas vezes filosofávamos, falávamos de Sócrates, Platão, Aristóteles, mas esse é de Platão, que ele dizia: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. E Jacques Jamba era um homem iluminado, era um homem das luzes, um homem que também, o facto de ter sido nosso embaixador na Unesco, ter vivido em Paris, na cidade de luz, tinha muita luz, brilhava e passava também muita luz para os outros, não só da sua geração, como das gerações como a minha e como a tua. Então que descanse em paz e que ficará para sempre aqui conosco por os ensinamentos, e agradecemos por, quando esteve em vida, ter partilhado conosco muitos conhecimentos, muitos saberes e valores. Quando regressarmos na quarta-feira vai ser o Dia da Paz. Foi no mês da Paz que Jacques Jamba se foi. Um abraço então, boa continuação, Armindo. Um abraço e tudo bom para ti também, João Pinto, e para os ouvintes da 91.7 MFM, e que sigam então, depois teremos esta conversa na página da Vivência Express News. Temos atualidade, temos notícias, que nos acompanhem. Tudo de bom neste mês da Paz para todos. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Muito obrigado. Um abraço, votos de muito bom dia.